Olá, meu amigo e minha amiga! Hoje a gente vai falar o segredo para o sucesso. E nada melhor do que nós usarmos a história do rei, o rei mais rico, né, que houve na história, que houve no mundo. Isso segundo a Bíblia. Deus disse que não haveria rei mais rico, mais poderoso do que o rei Salomão. Então nós vamos pegar a história do rei Salomão. É melhor, nada mais enfático, nada melhor do que a gente falar sobre a história do rei Salomão. E eu quero usar como referência aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. A gente vai entender o processo. Por que Salomão ele chegou, né, aonde ele chegou? Por que ele se tornou o rei mais rico do mundo? A Bíblia diz que a prata no reino de Salomão era igual às pedras e que ele bebia em cálice de ouro, que tamanha era a sua riqueza, o seu resplendor e o seu reinado. Que entre todos os reis daquele contexto, ele era o mais rico, ele era o mais poderoso. Mas existe princípios em cima disso. Isso não aconteceu por acaso. Isso não aconteceu por coincidência, né? Isso aconteceu por princípios que ele praticava, por princípios que ele tinha em sua mente. Olha para você ver aqui. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Salomão amava o Senhor e andava nos seus caminhos. Ou seja, Salomão, ele tinha valores morais, ele tinha valores éticos, ele tinha caráter. Salomão, ele começou certo, ele começou bem. Ele, né, para nós alcançarmos o sucesso, a prosperidade de Deus, nós temos que gerar valor. E primeiramente nós temos que gerar valor comportamental. A palavra de Deus é o melhor livro para gerar valor comportamental, valores éticos, valores morais, valores de integridade. E ele acompanhava os preceitos do pai dele. Então, quando diz que ele andava com Deus, é que ele obedecia a Deus, é que ele era uma pessoa honesta, que ele era uma pessoa íntegra, que ele era uma pessoa justa. Ou seja, nós somos aquilo que nós geramos primeiro dentro de nós, né? Nós temos que gerar valor. Nós temos que gerar valor na nossa alma, no nosso psíquico, na nossa parte cognitiva. E Salomão, ele já começou certo, porque ele estava gerando valor moral, valor espiritual. Ele estava gerando, né, valor de caráter, né, que é o principal, né? A pessoa que ela atinge o sucesso, que ela atinge a prosperidade, mas ela não tem sustentabilidade, ela não tem valores morais, valores, caráter, para perder aquilo que ela conquistou, é muito fácil. É muito fácil. No entanto, né, já no meio do reinado de Salomão, ele começa a perder, ele começa a ter derrotas. Deus começa a se afastar dele, biblicamente, porque ele começa a desobedecer a Deus. Seus valores começam a se dispersarem. Mas Salomão, ele começou certo, ele começou trabalhando o quê? A sua personalidade. A sua personalidade. Então, primeiro a gente cuida de nós, primeiro a gente cuida da nossa mente, da nossa parte cognitiva, das nossas emoções, e depois os resultados começam a vir. E foi justamente por isso que Deus disse que ia dar tudo para Salomão, porque Salomão, ele não estava preocupado com o resultado, mas ele estava preocupado com aquilo que era interno, com aquilo que estava na alma dele, né, com aquilo que estava na mente dele. Ele estava preocupado era com o seu espiritual, com o seu emocional, com a sua sabedoria, né? Então a gente percebe que ele amava o Senhor e andava nos caminhos de Deus. Ou seja, né, ele tinha valor espiritual, ele tinha valor moral, ele tinha personalidade. Né? Ele era honesto, ele era justo, ele era íntegro, ele buscava Deus, ele buscava, né, uma espiritualidade, coisa que nós temos que fazer, né? Coisas que nós temos que nos preocupar, né? Moldar o nosso ser, moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa essência, né? Amadurecer como pessoa, amadurecer como indivíduo, ser uma boa pessoa para a sociedade, para os de nossas casas, para as pessoas lá fora. Então Salomão, ele gera isso.
E depois eu quero falar aqui, ó, aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 12, eu quero ler: dá, pois, ao teu servo um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, né? Então, Salomão, em vez dele pedir riqueza, em vez dele pedir a morte dos seus inimigos, em vez dele pedir, né, coisas terrenas, ele se preocupou primeiro com aquilo que era interno. Com aquilo, ele procurou gerar valor, né, agora em questão profissional, em questão como político, como governo, eu preciso cuidar das pessoas. Ou seja, né? O sucesso ele atinge também quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente faz o que a gente gosta. Salomão não estava reinando para ele estava reinando para o povo. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que procurar oferecer, né, o melhor para as pessoas. Salomão se preocupava com isso. Eu preciso gerar valor em mim, eu preciso gerar formação, eu preciso de sabedoria, eu preciso ter habilidades, competências de gestão, competências, né, de administração, competências de honestidade, de justiça, de capacidade, de estrutura. Salomão entendia essas coisas. Porque se nós não gerarmos valor, seja morais, espirituais, né, profissionais, nós não temos base e estrutura para que Deus possa nos conceder as coisas e para que as coisas aconteçam. Se de repente Salomão tivesse já pedido a riqueza, o dinheiro, isso não teria permanecido nas mãos dele, porque ele não teria estrutura psicológica, cognitiva para sustentar aquilo que Deus daria para ele. E por isso que, né, a gente percebe aqui o segredo para o sucesso, e olha para você ver, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse isto. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isto? Ou seja, né, você está procurando se aprimorar primeiro. Você está, primeiramente, se preocupando em ser justo, em não perverter a justiça, em ser honesto, em ser um bom rei, um bom administrador, um bom governante, né, em ser uma pessoa social, uma pessoa misericordiosa, porque quando ele pede sabedoria para cuidar, ele pede, e a gente vê na característica dele a humildade, porque ele falou assim: é um povo grande, como eu vou governar esse povo, como que eu vou administrar esse povo, eu preciso de sabedoria para se tornar um bom rei. Então a sabedoria dele refletia e materializava na riqueza que ele tinha. A riqueza que ele tinha somente era um reflexo da sua sabedoria. A riqueza que Salomão tinha, o sucesso que Salomão tinha, era as virtudes, as capacidades, o valor que ele tinha. E a gente percebe no reino de Salomão outra coisa para o sucesso, era a organização. O reino de Salomão, ele era muito organizado. A Bíblia diz que a rainha de Sabá foi de encontro a Salomão visitar o seu reinado e ela ficou em êxtase, como fora de si, de ver a organização do seu reinado, aonde ficavam os móveis, aonde ficavam os utensílios, as vestimentas dos seus empregados, dos seus serviçais, do seu exército. Ela reparou a limpeza, a organização. Então nós devemos ser pessoas organizadas. Devemos fazer as coisas com organização, com ética, com excelência. O reinado de Salomão nos ensina que nós temos que fazer as coisas com excelência, com excelência. Olha para você ver, né? A rainha de Sabá, ela ficou em êxtase em ver a organização. Então tudo que você for fazer, seja na sua profissão, seja na sua casa, qualquer área da sua vida, seja organizado. Seja organizado para cuidar da sua saúde, para cuidar das suas finanças, para ser um bom profissional. Não seja desorganizado, não faça de qualquer jeito, não faça de qualquer forma. Então, né, vai ser difícil você prosperar, vai ser difícil você alcançar o sucesso de uma forma desorganizada. Tem que ter logística, né? Tem que ter gestão, tem que ter uma boa administração, uma boa gestão, uma boa logística. Né? Então, eu estou falando aqui como
como que ele se tornou esse rei? A princípio ele se preocupou não com aquilo que era externo, não com aquilo que era palpável, não com aquilo que era físico, mas ele se preocupou em crescer como ser humano, em crescer espiritualmente, em crescer moralmente, em se moldar, em se purificar, em se preparar para ser um homem, uma mulher com virtudes, com integridade, com caráter, seguindo como o pai dele, Davi. Isso, né, levou ele para o sucesso. E depois ele se preocupou em quê? Em ser um bom profissional, em ter sabedoria, em ser um bom líder, um bom rei, um bom político que governa com justiça, que governa com honestidade, com retidão. Então, o pensamento de Salomão era de excelência. Ele se atraía por aquilo que era bom, ele se atraía por aquilo que era certo, por aquilo que era justo. E assim nós devemos ser. Primeiro a gente tem que investir na gente, né? Primeiro a gente tem que investir na nossa parte cognitiva, no nosso social, no nosso espiritual. E depois, com o passar do tempo, tudo vai acontecendo conforme a nossa estrutura, conforme a nossa solidez, conforme a nossa capacidade. E esses são os segredos para o sucesso. Esses são os segredos. Não devemos querer já atingir um ponto comum se ainda precisamos sermos lapidados, sermos moldados, sermos estruturados, solidificados. E nem queira, porque, né, é como edificar um castelo sobre areia. E o castelo que ele é edificado sobre areia, ou a casa que ela não é bem feita em suas fundações, vai criar rachaduras, ou pode até desabar. Olha o que diz aqui: e esta palavra pareceu boas aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse isto. Ou seja, a preocupação nossa tem que ser em dar o melhor para as pessoas. Não devemos fazer qualquer coisa, seja, né, em qualquer trabalho, em qualquer profissão, para nós, visando nós, né? Primeiro as pessoas, faça para as pessoas. Queira melhorar a vida das pessoas, seja eficiente para as pessoas, seja um bom profissional para as pessoas. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para servir, né? Não veio para ser servido, mas para servir. Servir da melhor o quê? O que é servir? Da melhor forma, do melhor jeito. E Jesus, ele veio para isso, para servir. E isso aí, né, gera valor dentro de nós. Olha o que diz aqui: e disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ter muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, né, sabedoria para julgar. Eis que fiz conforme as tuas palavras. Eis que fiz conforme as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e tão entendido que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Ou seja, né, nós percebemos o quê? Que Deus se agradou dele, Deus respondeu ele, Deus concedeu sabedoria para ele, porque ele se preocupou com aquilo que era interno, ele se preocupou com aquilo que era mental, com aquilo que era espiritual, com aquilo que era emocional, com aquilo que era cognitivo, psíquico do ser humano. Tem pessoas que elas querem conquistar, mas elas não querem pagar o preço, e elas não querem, né, se aprimorar, se moldar, se capacitar. Olha o que diz aqui, né? Olha o livro aqui livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria que o ouro, porque a sabedoria, ela te leva ao ouro. A sabedoria, ela te leva à prosperidade. A sabedoria, ela te leva, né, às realizações. Tudo está na mente. Tudo está na mente. Olha o que diz aqui: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Por quê? Porque se você tem sabedoria, depois você vai ter o ouro. Depois você vai ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Você vai ter uma vida próspera. Então, o caminho é o saber. O caminho é o saber. O caminho é o pensar. O caminho é se moldar. Porque enquanto nós não liberarmos e nós não deixarmos, né, sermos livres para aprendermos, para adquirirmos habilidades, competências, capacidades, né,
nos lapidarmos como ser humano, como pessoa, nós não alcançaremos o sucesso. Olha o que diz aqui, quanto melhor, Provérbios 16:16, quanto melhor é adquirir a sabedoria que o ouro, e quanto mais excelente adquirir o entendimento do que a prata. Então, primeiro a gente se cuida, primeiro a gente se prepara, primeiro, a gente investe em nós, para depois a gente colher os frutos. Salomão estava preocupado em investir nele. Ele estava preocupado em se preparar para o seu reinado, para o seu governo, para o seu reino, para o seu povo. E tudo que você faça, faça com amor. Faça com amor, faça querendo ser útil para a sociedade, útil para as pessoas. Porque os grandes homens que atingiram sucesso, os grandes revolucionários, os grandes homens que ganharam destaques aí de prosperidade, foram pessoas, que investiram e que tiveram ideias diferenciadas, estratégias diferenciadas. Olha o que diz aqui, eu quero dar um versículo que Jesus diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e o resto será acrescentado. Quando Jesus ele fala isso, ele não está dizendo, muitas pessoas entendem no senso comum, senso simplista. Então eu devo ir na igreja, buscar Deus, orar. É muito mais do que isso. Quando Jesus ele fala do reino, dentro do reino está englobando várias coisas dentro do reino. Uma delas é a sabedoria. Para as coisas serem acrescentadas, você precisa buscar a essência do reino, o centro do reino, as ramificações dentro do reino. Porque o reino tem várias coisas, o reino tem várias virtudes dentro dele. E uma delas é a sabedoria. Em Deus há todo o quê? Sabedoria. Então não é questão só de você orar, de você ir na igreja, isso é importante sim. Isso é muito importante e essencial, porque lá também você vai adquirir sabedoria, mas é a sabedoria, você buscar a sabedoria, buscar uma formação, uma capacitação, buscar conhecimento nos livros, na leitura, na própria Bíblia Sagrada. Como eu estou aqui usando a palavra de Deus, usando a Bíblia para falar sobre o sucesso. Dentro do reino de Deus também, além da sabedoria, tem a justiça. E o que é a justiça? É o caráter. É ser bom para as pessoas. É fazer o bem para as pessoas. É não defraudar. É não passar a perna. É não ser desonesto. É ser justo. É ser íntegro. É ser grato. É ser bom. Mas bom no sentido de respeitar. De ser educado com as pessoas. De tratar bem as pessoas. Bondade é isso. Bondade não é você falar sim para tudo e deixar as pessoas fazer o que você quer. Não, ser bom, quando a Bíblia fala de ser bom, é você ser uma pessoa educada, respeitosa, que trata as pessoas bem, que tem consideração, que honra as pessoas, que é grato com as pessoas. É isso, é ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Dentro do reino, há amor. Então, quando nós vivemos a justiça do reino, a sabedoria do reino, quando a gente vive, a justiça do reino, a sabedoria do reino, o amor do reino, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então não é aquela questão, eu vou buscar o reino, eu vou orar, não. É você se capacitar, se aprimorar em cima daquilo que é o reino. E o que é o reino? É isso, é a sabedoria, é a honestidade, é a moral, é você ser honesto, é você ter caráter. É você estudar, é você se aprimorar, é você se habilitar, é você se capacitar, é você se preparar, é você se estruturar. Isso é o reino. Vocês estão entendendo? E é isso que Salomão estava preocupado. Antes de riqueza, antes de matéria, de carro, de casa, antes daquilo que é material, daquilo que é físico para o mundo terreno, eu quero primeiro cuidar de mim. Eu quero primeiro investir em mim, eu quero me estruturar, eu quero me capacitar, eu quero governar. E tudo que eu quero não é só para mim, eu quero para o outro, eu quero para as pessoas. E a Bíblia fala que aquele que é generoso, ele prosperará. Eu quero, E a generosidade não é somente você dar uma esmola. Porque quando você inventa algo que facilita a vida para a pessoa, quando você é um bom profissional, que você serve bem as pessoas,
você se torna também generoso, porque aquilo que você está dando com excelência. Então, quando você dá um aprendizado para uma pessoa, você está melhorando a vida da pessoa, está sendo generoso com essa pessoa, levando uma mensagem para essa pessoa, levando uma oração para essa pessoa, levando um bom serviço para essa pessoa. Então, tudo, né? Então, Salomão, ele estava, né? A sua preocupação não era as coisas externas primeiro, mas depois a preocupação dele era internamente, era a alma dele, era o espírito dele, era a mente dele, era a capacidade dele. Eu preciso me estruturar, eu preciso, né, melhorar as minhas competências, as minhas habilidades, eu preciso melhorar como ser humano. E depois que Deus viu essa preocupação nele, falou assim, ó, porque você tá tão assim, tão preocupado, né, em ser uma pessoa boa, em cuidar das pessoas, em cuidar do meu povo, em valorizar a sua nação, eis que eu vou te dar tudo. Porque você vai estar preparado, estruturado, solidificado, capacitado, habilitado para, né, ajudar essas pessoas. E Deus entregou uma sabedoria, né, para ele, e ele se tornou, né, o rei mais rico da história. Né? Então foi isso. Hoje eu falei sobre, né, o segredo para o sucesso. Cuida de você, invista em você, se aprimore, se cuide, se estruture, se habilite, busque a Deus, né, preocupe com o seu espiritual também, porque o espiritual ele vai tratar da questão ética, da integridade, da moral, e Deus ele te molda, né? Tem uma espiritualidade, porque Deus ele molda você, Deus ele prepara você para o extraordinário, para a excelência, para o sobrenatural, né? No mais, que Jesus te abençoe, um forte abraço, e se você gostou desse vídeo, né, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva no canal, curta, compartilhe e leva essa mensagem para as pessoas. No mais, que Jesus te abençoe.